Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos fazer análise da semana que passou, do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Também, como sabe, todas as semanas estão comigo o Luís Mira Amaral, à minha direita, o António Nogueira Leite e o José Filipe Finto, à minha esquerda. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recordar que o programa é possível por causa dos apoios que o canal tem, nomeadamente, a saber, da Prozis e também da Blue Crow, e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Disalidade. Agora sim, qual é o menu para esta semana? Foi uma semana muito rica do ponto de vista de movimentações presidenciais. A candidatura de Gouveia Melo, os escaramuças à volta daquilo que é a candidatura de Luís Marques Mendes e também a entrevista que Gouveia Melo deu à TVI. E é precisamente por aqui que eu vou começar, e vou começar pelo Filipe Pinto. José, porquê é que escolheu este tema? Escolhi este tema porque, de facto, um candidato não se define pela negativa. Aquilo que não vou ser, define-se por aquilo que vai ser. As propostas que tem. As propostas que tem. E o que nós entendemos é que, tendo um ativo grande que tem a ver com a gestão da pandemia, portanto, do processo de vacinação, nós não conhecemos o pensamento político do almirante Gouveia Melo. E ontem também não ficámos a conhecer. E não ficámos a conhecer porque nós, os quatro que gostamos de futebol, costumamos dizer que a melhor defesa é o ataque. Ao contrário dele, que como militar privilegiou uma outra postura, que foi o melhor ataque é a defesa. Significa que, em vez de se posicionar e de explicar aos eleitores um motivo para votar nele, ele tentou fazer o contrário. Assumiu uma postura muito defensiva e tentou, portanto, não aligeirar e não perder eleitorado. Eu chamaria a atenção desde já para 3 pontos. Primeira questão, o Chega. O almirante Gouveia Melo sabe que dificilmente deixará de ser eleito se os votos do Chega não incidirem na sua campanha. Portanto, não podia hostilizar o Chega. Não podia, mas hostilizou André Ventura. E separou quem era André Ventura de quem era o eleitorado do Chega. Dito de uma forma mais simples, não se posiciona no mesmo campo político de André Ventura, mas aceita os votos dos eleitores do Chega. Depois fez um piscar de olho ao PS. Porquê? Porque disse que, se ele fosse presidente, quando António Costa foi para presidente do Conselho Europeu, ele não teria, de modo nenhum, dissolvido a Assembleia e promovido eleições antecipadas. E depois faz um piscar de olho à AD, quando diz, e tem sido objeto neste programa, que este país precisa de reformas. E então ele já disse, se um partido no poder tomar medidas impopulares, não é motivo para o Presidente lhe retirar o tapete. Estas 3 afirmações mostram que ele se dirigiu àquele que sabe que é o seu eleitorado. Ele não vai ter votos da extrema-esquerda nem da esquerda radical. Portanto, ele vai ter votos do PS, que é a esquerda moderada, e votos à direita. E o problema que ele enfrenta é que é preciso definir-se. Não basta o ativo de ser o almirante das vacinas. Mas não acha que ele, apesar de tudo, ontem avançou mais nesse sentido de mostrar quem é? Quando falou, por exemplo, da questão da eutanásia quando se declarou pró-vida. É marcadamente um discurso ambíguo. Repare, ele diz, sou pró-vida, mas em situações limites aceita a eutanásia. Sobre a questão do aborto, disse o quê? É uma questão que está fechada, não vale a pena reabri-la. Sobre a questão da Palestina, o que é que disse? Se o governo propuser, o Presidente aceita, mas tenho muitas dúvidas, o problema é a situação humanitária. Dito de uma forma mais simples, o que é que afasta o candidato almirante Gouveia Melo do cidadão comum? É que se em vez do candidato eu tivesse em frente da jornalista um cidadão comum, teria dado basicamente respostas muito semelhantes. E é isso que não se pode ser. Um presidente não pode ser aquilo que eu defino a vagueza. A vagueza porquê? Porque em vez de explicar o que vai fazer, ele diz que logo se vê, e este logo se vê significa falta de projeto, significa que critica o elemento anterior, mesmo quando finge não o criticar, está a criticá-lo, mas depois percebemos que não há um projeto de futuro e tudo fica nas ideias gerais. E há um dado muito importante que, enquanto politólogo, eu não posso deixar passar. Há um erro grave.
Este almirante está a fazer a transição da vida militar para a vida civil. Sim. Está a aprender ciência política. Então ele tem lido a Constituição, nota-se claramente, mas há um dado que ele tem de ler com mais atenção. A democracia representativa assenta em 2 pressupostos. O voto, que é universal e secreto, e por outro lado o mandato não imperativo. Os deputados e depois o governo não levam um caderno de encargos. Fez promessas durante a campanha eleitoral e depois, mesmo que não as cumpra, não pode de maneira nenhuma ser acusado de não as cumprir e ser penalizado. Penalizado apenas nas urnas, não com outro processo qualquer. Ora, o que é que ontem Gouveia Melo disse? Que em situações extremas, se houver uma grande decalagem, uma grande diferença entre aquilo que se prometeu e aquilo que se está a efetuar, o Presidente deve dissolver a Assembleia da República. Mas acha que ele não sabe isso ou ele está a apelar àqueles eleitores da direita radical que estão incomodadíssimos com os últimos 50 anos? Podem ser as 2 situações, mas o que ele sabe é que não pode dizer isso. E não pode dizer isso porquê? Porque isso revela desconhecimento do que é uma democracia representativa. Em termos reais, quem julga o governo são os eleitores. E se os eleitores entenderem penalizá-los, por entenderem que há uma diferença entre o que prometeram e o que efetuaram, é evidente que na eleição seguinte vão penalizá-lo. E isto não é motivo para a dissolução da Assembleia da República. Não consta na Constituição. E como não consta na Constituição, ele deveria ter tido mais cuidado. Tem uma coisa boa em toda a entrevista. É o final, quando ele recusa o messianismo. E ao recusar o messianismo, este é um dado importante, porque nós percebemos que o discurso dele já não se afasta muito do populismo. Quer dizer às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, mas sem fazer promessas para depois não ser responsabilizado pelo seu não cumprimento. Portanto, o evitar o messianismo, esta áurea messiânica de que os líderes se gostam de enfeitar, foi um aspecto positivo na sua entrevista. António, o que é que achaste da entrevista e do anúncio da candidatura de Gouveia Melo? O anúncio da candidatura era uma coisa esperada, portanto, como marca em si, enfim, era expectável, não teve um impacto muito importante na minha avaliação. Eu acho que Gouveia Melo, eu acho que é engraçado, porque ainda agora tivemos eleições legislativas, eu tirei para mim uma série de conclusões e eu acho que nem toda a gente está a tirar as mesmas conclusões relativamente a elas. Eu acho que é absolutamente indiferente para quem vai votar saber se Gouveia Melo é uma pessoa com, enfim, uma grande experiência política, um estudo profundo da ciência política. Eu acho que tudo isso é relativamente irrelevante para as pessoas. Eu acho que tens toda a razão. Porque é a onda da mudança que ele está a tentar cavalgar e as pessoas olham para isso. Parece-me que sim. E eu acho que os comentadores na televisão, não estou a falar aqui nós que somos, enfim, idiosincráticos, mas eu diria que, e alguns até com uma certa arrogância, porque são pessoas que não sabem nada de nada, a não ser, enfim, terem as relações corretas para estarem naqueles lugares. Na verdade, mas não há um pensamento político estruturado. Quer dizer, o Presidente da República tem que ser uma pessoa que veicula um determinado conjunto de mensagens, que são em larga medida aspiracionais, e que tem que demonstrar uma certa postura relativamente àquilo que vai poder fazer. E que, por outro lado, tem que aprender com o erro dos outros. Nomeadamente, por exemplo, não pode fazer como Marcelo, que alguns dos problemas que teve resultam de, fora de tempo, antecipadamente, se ter autolimitado. Portanto... enfim, isto notou-se muito no primeiro mandato de António Costa. Imenso. Não, aliás, a saída de António Costa e o governo ir abaixo tem muito a ver com os autolimites que o Presidente se impôs. O que não é muito inteligente, sobretudo, e até é um pouco difícil de perceber uma pessoa tão inteligente como, diga-se o que se disser sobre Marcelo, é uma pessoa profunda, inteligente e conhecedora. O problema é que depois tropeça na inteligência. O problema é que depois temos o outro lado de Marcelo, portanto o seu outro lado, que é um lado de taticismo estonteante,
que às vezes pode mesmo, e que já se viu que condiciona e tira clarividência ao promotor do taticismo, e já vimos isso acontecer. O que é uma coisa que não se notava quando era comentador, é uma coisa que se nota quando é principal ator. Portanto, nesse aspecto, acho que também uma coisa que eu acho que ele fez bem, porque aliás não podia deixar de fazer, mas que o ambiente em Portugal há um ano era que isso seria difícil para qualquer pessoa. Que era quando lhe perguntaram se numas próximas eleições o Presidente do Chega tiver a maioria, constituir governo, o senhor dá-lhe posse, ele disse obviamente que sim. Reparem que isto estava no absoluto tabu. É verdade. Ainda há relativamente hoje de pouco manhã tempo. disse isso no meu podcast. É que se tu fores ver, dificilmente um candidato de esquerda dirá ou diria isso. Pois. E mesmo os comentadores. Não, e o seu principal rival no centro, uma coisa é, ele aposta bastante no centro, como é evidente, Marcos Mendes vai apostar bastante no centro também. Portanto, estão ao fim e ao cabo, ambos, a olhar para, como preferência para o centro. Eu não tenho a certeza. Mas eu não sou politólogo, nem sou analista político, nem sou especialista em ciência política, mas, enfim, como observador, já com uma certa idade e, portanto, experiência de observar a política portuguesa, dá-me a ideia que as pessoas estão a cair um pouco no erro de apontar para uma distribuição das preferências dos eleitores que já não é atual. Uhum. E, portanto, esta ideia de um centro gigante onde tudo se decide, a ser verdade no futuro, não é verdade agora. E não foi verdade há 15 dias. E, portanto, parece-me que isso é um erro que todos vão cometer. Acho que talvez Marcos Mendes ainda mais, não é? Porque Marcos Mendes já estendeu... Enfim, Marcos Mendes tem conselheiros que são próximos do LIVRE. Uhum. Portanto, na área económica, nomeadamente, e portanto, enfim, não estou a dizer, ele não se vai deixar condicionar por isso, mas mostra que os principais candidatos nesta fase, e depois quando surgir um candidato mais à esquerda, vai necessariamente ser ainda mais nesse sentido, estão muito centrados e em alguns casos, não será talvez tanto o de Gouveia Melo, porque ele sabe que dificilmente vai haver um candidato do Chega, porque André Ventura não pode ser candidato do Chega. Já lá vamos. Deixa-me perguntar-te outra coisa. Tu achas que este esforço que ele está a fazer para se demarcar, por exemplo, de Luís Marcos Mendes está a funcionar? E que isso funcionou na entrevista ontem? Pois isso eu não sei dizer. Marcos Mendes vai hoje trazer o sistema todo para apoiar. Não sei quem são os apoiantes, mas imagino... Já notou que Marcos Mendes está nervoso, já começou a fazer acusações de que é um candidato perigoso para a democracia e isso tudo. Isso não interessa nada, porque, aliás, eu acho que isso é negativo para Marcos Mendes, porque a maior parte das pessoas, mesmo muitas ao centro, estão fartas do sistema, estão fartas do mais do mesmo. Claro. Não é? E, portanto, este país que se repete em variantes parecidas de si próprio é um país em que há hoje em dia mais claramente a oposição, não na opinião publicada, porque a opinião publicada continua a ser a réplica e o espelho do sistema, mas na opinião que depois, no dia em que vai votar, se expressa. Sim. E aí... enfim, a pessoa que mais aparece na imprensa portuguesa desde que eu me conheço, que é o Dr. Pacheco Pereira, que era ali o dono do café da esquina, votam exatamente da mesma maneira, pesam exatamente o mesmo. E portanto, eu acho que, só para terminar, eu acho que estas eleições poderão ser relevantes para nos dar ainda notas mais seguras sobre, enfim, o lento desagregar, pode ou não ser acelerado, do modelo no qual temos vivido, pelo menos desde os anos 80. Pois, exatamente. Luís, o que é que achou da candidatura do anúncio da candidatura e a entrevista de Eu primeiro tenho que fazer uma relação de interesse, porquê? Porque o Dr. Marcos Mendes escreveu-me para eu fazer parte da Comissão de Honra. Sim. E porquê é que eu aceitei? Porque ele no governo sempre me ajudou, ele era um secretário de Estado, depois um ministro político, eu era um tecnocrata do cavaquismo, como vocês jornalistas me chamavam, e portanto sempre tinha que fazer um comunicado com conteúdo político, o Dr. Marcos Mendes ajudava a fazer o comunicado. Eu, portanto, tive uma ajuda... Ele é muito bom nisso, aliás. Tive uma ajuda preciosa. Ele foi uma ajuda preciosa para vocês naquele tive uma ajuda preciosa dele sempre no governo da Presidente do Conselho de Ministros, que para mim foi muito útil, porque eu era um tecnocrata, não
não enraizado no partido, sem experiência política, portanto isso foi muito útil. Depois, devo dizer, tive uma fase complicada no governo por manobras do Carlos Pimenta e Fernando Nogueira que impediram que o meu colega Jorge Godinho fosse para o Estado de Energia e à última hora venderam-me um jovem no Ribeiro da Silva que fez a vida negra e eu vi-me aflito para o substituir e o Nogueira e o Pimenta estavam feitos e o Nogueira e o professor Cavaco sempre dizer o contrário do que eu estava a dizer, vi-me aflito por substituir e outra seja feita. Marcos Mendes foi sempre neutro, nunca tomou posição a favor do Nogueira, embora parecesse sempre como o braço direito de Fernando Nogueira. Depois, recentemente, eu fui homenageado por ordens de economistas, deram-me o título de economista emérito, ele foi lá e depois foi muito simpático comigo na CIP. Depois disto tudo, quando ele me pede para eu fazer parte da Comissão de Ordem, eu, por gratidão e conhecimento, nunca tinha pedido nada na vida, sempre me ajudou, eu sou um tipo grato àqueles que me ajudaram, mas não esqueça aqueles que me quiseram clamar, também devo dizer isto. E, portanto, disse, sim senhor, faço parte da Comissão de Ordem. Agora, devo dizer que não me revejo, já para começar, sim, certamente muito pessoal que lá está, não vou dizer nomes, não vejo, portanto, fiz um gesto que me era devido, fiquei bem com a minha consciência, mas tentarei ser o mais independente e honesto intelectualmente na análise, mas não posso deixar de dizer isto para ser sério, para as pessoas não dizerem que eu estou a favorecer o Marcos Mendes ou contra o Aldir. Está feito o disclosure, portanto, você desse lado já sabe que o Luís faz parte... Sejamos claros, o meu posicionamento. Quanto ao Almirante, devo dizer, eu não seria tão negativo como aqui o José Filipe Pinto, porque acho que ele, numa perspectiva de um tipo que não tem experiência, que parte com um potencial muito elevado, a meu ver, tinha que jogar à defesa para não correr riscos. E, portanto, numa perspectiva defensiva, acho que a entrevista lhe correu bastante bem. Depois, essa história que não tem pensamento político. Eu pergunto, o general Ramalho antes, quando todos fomos apoiá-lo, tinha pensamento político? Verdade. O próprio professor Cavaco Silva, quando foi apoiado, líder indiscutível do PSD, e conseguiu ganhar eleições, a priori, tinha o pensamento político que a bolha mediática acha que se deve ter? Não tinham. Portanto, ele simboliza, a meu ver, uma tentativa de mudança nas presidenciais que o Chega simboliza nas legislativas. Podem os eleitorais não confluir, mas para mim é um fenómeno semelhante. O Chega em legislativas configura uma tentativa de mudança e, portanto, que votam aqueles que não gostam do sistema, não são todos fascistas, não temos 1.300.000 portugueses fascistas, há que respeitá-los, e ele também vem simbolizar isso. Portanto, eu acho que ele jogou à defesa e também devo dizer que acho que o Presidente da República não é aquele que tem que apontar o modelo de sociedade para Portugal, isso é o governo que vai governar e vai gerir, ele tem que dizer, respeitando a Constituição, o seu papel de árbitro, o que é que fará em certos aspectos fundamentais. E acho que aí o senhor avançou qualquer coisa em relação ao desconhecido que existia e foi, a meu ver, positivo. Em todo caso, devo dizer que há uma coisa que, a meu ver, está sempre mal explicada, a história da admissão do António Costa e a proposta que ele fez para o professor Centeno ser primeiro-ministro. Eu acho que há aqui uma pequena gafe que nunca foi explicada. Então. É que o doutor António Costa, se tem demitido primeiro-ministro e se tem mantido como secretário-geral do PS, tinha toda a legitimidade para chegar ao Presidente da República e dizer: eu sou o líder de um partido que tem uma maioria no Parlamento e uma maioria absoluta, posso propor um novo nome para Primeiro-Ministro. O meu problema é que ele, e é esta a minha dúvida constitucional, é que ele, quando foi indicado, sugerido o professor Mário Centeno para Primeiro-Ministro, já se tinha demitido também secretário-geral do PS. E, portanto, eu pergunto, com que legitimidade tem um tipo que já se demitiu secretário-geral do PS para indicar um tipo para primeiro-ministro? Esta questão nunca foi explicada, eu gostava de explicar, até depois aconteceu o seguinte: eu, se tivesse lugar do Presidente da República, sem ter a sagesse do professor Marcelo sobre a matéria, pensava, então eu vou aceitar este tipo de primeiro-ministro, ver o novo secretário-geral do PS não concorda com este tipo, eu tinha aqui um problema clamado de uma coabitação a três, eu, o secretário-geral do PS e o primeiro-ministro que não é, que tem a maioria absoluta no Parlamento, mas tem um primeiro-ministro que não foi ele que nomeou, foi o seu antecessor. Portanto, há aqui um pormenor, em tese, do qual o Gouveia Melo diz que tem razão. O partido tinha maioria absoluta, tinha em termos constitucionais toda a legitimidade para indicar um novo primeiro-ministro, mas eu acho que o problema que se passou, que é que o Dr. António Costa, quando nomeou, já não tinha legitimidade, porque já se tinha demitido líder do PS. Essa pequena nuance ninguém tem explicado. Sim, não havia um novo líder como houve no tempo do Santana, quando ele substituiu o Barroso. Sim, exatamente. Sim. Portanto, acho que este menor é extremamente importante. Depois chama a atenção de outra coisa.
pelo que se sabe até agora, eu acho que o Almirante Gouveia Melo, como obviamente vai caçar um centro, a esquerda não vai estar nele, como é óbvio, mas eu acho que se Ramalhianes deu mais o PS do que o PSD na sua candidatura presidencial, depois da guerra com Sá Carneiro, eu acho que o Gouveia Melo divide mais o PSD que o PS. E o PS vai ficar entretido entre António José Seguro e Sampaio da Nova. Não quer dizer que não haja menos pessoas do PS que venham apoiar o Almirante, mas eu acho é que o PS vai estar entretido entre esses dois, e no PSD, pela quantidade de pessoas que lá se viram apoiar o Almirante Gouveia Melo, há maior divisão nesta matéria. É evidente que tem que se perceber, depois cada um joga o seu jogo. O Almirante Gouveia Melo, que vem fora dos partidos e da política, apresenta como subpartidário, chama a atenção que ele é um árbitro, não tem que ter a camisola partidária. O Dr. Marcos Mendes, com a sua grande experiência política, e é dos tipos do PSD mais preparados, eu devo dizer que já na fase do governo havia dois tipos no PSD, mais do que Fernando Nogueira, que estavam preparados, tinham qualidade política. Era Marcos Mendes e Dias Loureiro. As análises deles, as intervenções dentro do Conselho de Ministros eram os tipos com maior qualidade política. O Nogueira controlava o aparelho, portanto era o controlante, que podia chegar a linha do PSD, primeiro-ministro, PS havia, mas em termos de qualidade política das análises, Luís Marcos Mendes e Dias Loureiro eram para mim as melhores análises políticas que eu vi em Conselho de Ministros. E, portanto, Marcos Mendes vai jogar o jogo com os ativos que tem. Eu sou um tipo com uma imensa experiência política, o lugar de Presidente da República precisa de imensa experiência política, portanto eu sou o tipo indicado para isto. É normal, é natural, cada um mas, Luís, joga com... Mas não acha que o eleitorado está farto disso? Como? Quer dizer assim, mas você sabe disso, mas você teve aí 50 anos. O problema do Marcos Mendes é que as qualidades que ele tem dentro do sistema são também um aspecto negativo para aqueles que contestam o sistema. Ele dentro do sistema é capaz de ser o tipo com mais qualidades e com maior experiência para esta matéria. Só que aqueles... E limpo, sim. Sobre ele não há nada. E é claro... Faz os seus jogos como advogado, como profissional, todos fazemos, temos que fazer pela vida. Aqueles que não nascem com o pai rico têm que fazer pela vida, como aconteceu a mim, e ninguém pode acusar de nada, mas tem que ganhar algum dinheiro também na vida, como é óbvio, depois de sair do governo. Portanto, Marcos Mendes tem este pequeno problema, é que aquilo que ele é dentro do sistema, do melhor qualidade política que há dentro do sistema, aqueles que queiram mudança, isto aparece como aspecto negativo. Marcos Mendes terá essa dificuldade. Em todo caso, acho que dentro do PSD a clivagem é onde o Gouveia Melo pode fazer alguma clivagem. Não é no PS, porque o PS nem precisa de Gouveia Melo para ser entretido e se partido. Já tem o Seguro Sanches, já tem o António José Seguro, que é primo do meu amigo Seguro Sanches, e tem o Sampaio da Nova, que é um clássico que a esquerda do PS e toda a outra esquerda radical vai apoiar, é o clássico. O Seguro é um tipo centrista moderado, eu diria que entre o Marcos Mendes e o Seguro, que é uma coisa muito importante. Sério, entre o Marcos Mendes e o Seguro, se calhar politicamente até nem são muito diferentes. São tipos moderados, equilibrados, sérios, e portanto é assim que eu vejo a situação. É para dizer que eu acho que o meu amigo Marcos Mendes não vai ter uma vida fácil, a vida vai ser difícil. É evidente, também devo dizer, eu vou apoiá-lo, aceitei fazer parte da Comissão de Ordem por estas razões, não é pelo PSD apoiá-lo, porque eu tenho dito várias vezes, hoje em dia tenho um estatuto de PSD não praticante, e portanto estou livre, às vezes a atender para o agnóstico, às vezes é que tenho entendido para o agnóstico, e portanto sou livre, não é pelo PSD indicar este ou aquele que eu vou apoiar, sou livre dos meus julgamentos. Sim, deixa-me voltar aqui ao Filipe Pinto. Filipe Pinto, este panorama que o António colocou, e o Luís, e o próprio Filipe Pinto, leva-me a fazer uma pergunta. Repare, nós temos Gouveia Melo, que faz, estou inteiramente de acordo com o Luís, faz o contraponto na presença daquilo que é André Ventura no Parlamento. Depois temos Luís Marcos Mendes, é a situação. E depois ainda temos o Sampaio da Nova, que é o Portugal dos anos 70, de esquerda. Isto não dá dar uma vitória à primeira volta ao Almirante? Torna-se difícil, havendo várias candidaturas, haver uma maioria uma maioria absoluta que não leve a uma segunda volta entre os dois principais candidatos. Eu chamaria a atenção, por causa do Sampaio da Nova, em 2016, António Costa apelou ao voto em Sampaio da Nova, em 2016. Agora, a questão do pensamento político, para percebermos ainda. A Constituição reconhece ao Presidente da República 27 linhas de competências. Entre competências próprias,
partilhadas e 3 nas relações internacionais. São muitas competências e exigem pensamento político. Agora, há um outro elemento que dificilmente é chamado à colação. A nossa Constituição não assume o poder moderador, mas exige ao Presidente a função moderadora. Quem teve o poder moderador foi a nossa Carta Constitucional e a primeira Constituição do Brasil. A partir daí não há poder moderador, mas continua a exigir-se função moderadora. E o que nós percebemos ontem é que Gouveia e Melo confunde muito moderação com ordem. E a questão do Mondego, a questão em que ele chamou à colação a importância da disciplina, aponta Mas isso para é de militar, não é? É típico militar. Exatamente, é um militar a fazer a transição. E o que nós percebemos claramente neste discurso, Luís, o que nós percebemos é que é alguém que tem sido muito instruído. Tem tido muitas sabatinas, como nós dizemos na universidade. Não era expectável. Pois Era. Nossa, não acontecesse isso. Pois, Exatamente, mas o que acontece é que é preciso tempo para a matéria não ficar colada com cuspo. Mas da mesma maneira, também há outros candidatos que precisam de imensas sabatinas E não para as fazem. perceber a economia para além do que Exato. papagueia a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sim. Portanto, não podem ser só papagaios dos economistas de centro-esquerda. E outra coisa, tem que perceber o contexto internacional. Sim. E aí eu acho que há uma grande decalagem entre todos e Gouveia e Melo. Não é apenas militar, é um estratega, tem contacto e tem conhecimento. E percebe-se isso. Mas deixem-me dizer uma coisa, desculpa, quer dizer, a mim choca muito que uma classe política diga só nós da classe política é que temos chegado à Presidente da República. É verdade. Isto é uma contada que eu não aceito. Eu sempre estimulei a concorrência, evitar barreiras à entrada e, portanto, saúdo tipos que não venham da classe política que concorram aos lugares, senão é uma cotada da classe política Não, mas nacional. isso existe. Eu tenho um caso Claro. sobre mim que é extraordinário. Houve um tumulto no Twitter, lançado por uma senhora que teve uma relação com um anterior primeiro-ministro e que é uma jornalista há muitos anos. A Fernanda Câncio. Exatamente. E que foi porque eu estava a falar sobre a economia americana e decidiram fazer uma pergunta sobre a política americana. Ele diz, como é que uma pessoa destas pode falar sobre a política americana? Eles acham que têm um exclusivo do pensamento, António. A esquerda tem esse. Eu vivi lá, eu trabalho com americanos, eu conheço 100 vezes melhor o contexto americano do que ela e os seus amigos. Quer dizer, mas o Almirante é um bocado vítima disso. É verdade. Ou Mas qualquer deixa-me outro. dizer uma coisa, que eu, quando cheguei ao governo, os seus colegas jornalistas, a maior parte, tratavam os tecnocratas do cavaquismo com um ar pejorativo. Sim. Então, tipos com grande capacidade técnica profissional, com grande experiência empresarial que já tinham, desta à parte como eu, com uma dupla formação em economia e engenharia, não podiam ser membros do governo. Eram só os políticos são os nacionais. Isto é corporativismos. chocante. Eu não aceito isto. É uma casta. E vi esses tipos. Nós éramos sempre com um ar pejorativo. Mas eu posso por testemunhar este ar tecnocratas do pejorativo, cavaco. com alguns colegas meus falavam do Luís e de outros ministros do governo de Cavaco. Não, mas- posso testemunhar isso. Mas Portanto, eu não suporto isto. isso percebe-se por uma razão muito simples. É evidente que quem não tem uma visão holística da política dificilmente pode ser um bom político. E o que é uma visão holística? É aquela que engloba todas as dimensões, a política interna, a política externa, nas suas diferentes manifestações, na economia, em tudo o que tem a ver com o Estado Social, em tudo o que tem a ver com a educação, com a saúde. É preciso uma visão holística. Não quer dizer que domine todos os dossiês, é uma coisa completamente diferente. Isto é uma visão holística da política, que nós percebemos claramente que este grupo muito fechado, muito restrito, não tem. E mais do que isso, enclausurou-se na sua bolha e pensa-se dona da verdade. E este grupo, que é um grupo muito restrito, mas tem muito mediatismo, acaba por confundir a opinião pública com a opinião publicada. E perceber que a sociedade, e entender que a sociedade só existe se for de acordo com os seus princípios. Portanto, agora pegamos na questão. António José Seguro vai também surgir como candidato. Provavelmente sabemos que o PS, sabemos também que António Vitorino é um tacitista e, portanto, não avança porque desconfia que não tem condições para vencer. António José Seguro, que tem um perfil
baixo, mas que foi uma vítima também do costismo, porque ele foi substituído depois de ter 2 vitórias. Portanto, em termos reais, António José Seguro tem um perfil baixo, mas é alguém capaz de unir o PS. Penso que neste momento, mesmo Sampaio da Nova vai colher muito pouco já junto do PS. A nível do PSD, assim concordo com o Luís, vai haver aqui... A esquerda do PS não vota Seguro, desculpa, acho eu que não vota. Não, vota Sampaio da Nova. Eu penso que se podem... Eu conheço deles, desculpa. Mas é cada vez mais reduzida por uma razão muito simples. Acabaram de ter uma experiência traumática agora com António José Seguro, não com António José Seguro, mas com Pedro Nuno Santos, e portanto ainda estão aqui numa fase de recuperação. A nível, portanto, da situação da segunda volta, nós temos de perceber que quanto mais candidatos há, maior é a probabilidade de uma segunda volta, porque há uma maior dispersão de votos. A menos mas que haja... direita não. A menos que haja uma candidatura que seja abrangente e, mais do que isso, consiga ser aglutinadora. Mas não acha que pode ser o caso do Gouveia Melo? Pode ser. Mas aí joga o papel do Chega. Pois, joga o papel do Chega, e o papel do Chega não se pode dissociar do papel de André Ventura, ao contrário do que Mas já agora, José, esta candidatura do Gouveia Melo não põe em causa a estratégia do André Ventura para as presidenciais? Eu penso que André Ventura vai desistir, não vai apresentar candidato do partido garantidamente às presidenciais. Não vai ser ele, mas faz sentido... Não vai ser ele, nem vai apoiar, a meu ver... não vai indicar um candidato partidário. Aliás, nós devemos perceber que a candidatura presidencial não é uma candidatura partidária. Sim. É uma candidatura própria que pode ou não ser respaldada por partidos. Eu sei que a esquerda não funciona assim. Aliás, para os nossos telespectadores, eu trouxe-lhe uma pérola. Como sabem, eu escrevi há muitos anos um livro, Presidentes da República no Portugal Democrático. Dinheiros, vetos e votos. E então nesse livro eu expliquei as campanhas eleitorais e também quem é que as financiava. E expliquei que o PCP conseguia sempre, não aceitava donativos, porque era ele que pagava sempre as despesas de campanha do seu candidato, porque aproveitava isso para tempo de antena. O Bloco de Esquerda fez rigorosamente o mesmo. Porquê? Não porque não aceitasse donativos, mas porque os donativos não eram suficientes. Então, só um exemplo. No relatório de 2001, o candidato nessa eleição, o candidato do Bloco de Esquerda foi Fernando Rosas. E Fernando Rosas apresentou para despesas, ainda em contos, em escudos, sensivelmente 12.735 contos, que para a nossa geração é muito dinheiro. O que é que acontece? É evidente que as receitas não cobriram as despesas. Então consta no relatório que eu consultei no Tribunal Constitucional o quê? Que o Bloco de Esquerda assumia a dívida. E qual era a dívida? Grosso modo, 4.898 contos. Depois de já ter contribuído com o quê? 5.967 contos. Resumindo, esta candidatura é uma candidatura claramente partidária, porque é o partido que assume as despesas, portanto, do candidato. E é apenas para ter mais tempo de antena. Agora, neste momento o que nós percebemos é André Ventura está muito preocupado. São as venturas e as desventuras. Ele está preocupado com ser Primeiro-Ministro. Evidente. Porque já percebeu que pode chegar a Primeiro-Ministro. O que ele percebeu é que 50 ou 60 eurodeputados é muito eurodeputado. Deputados são muito deputados e dão-lhe um peso muito grande. Nós, se calhar, não percebemos uma coisa. O ser o líder da oposição é fundamental. Se nós falarmos na lei de precedências do Protocolo de Estado, o que é que acontece? O líder da oposição é a 8ª figura do país. É a 8ª figura. Faz sentido numa democracia. Exatamente. Estava ao nível do Primeiro-Ministro. Exatamente. Faz todo sentido numa O democracia. Primeiro-Ministro é a terceira figura. O primeiro é o Presidente da República, por isso é que aqui estamos a discutir o Presidente da República. O segundo é o Presidente da Assembleia da República, por isso hoje é importante a eleição, provavelmente, a recondução do atual Presidente da Assembleia da República, ou do que terminou o mandato, do último que terminou o mandato, o Aguiar Branco, mas depois temos o Primeiro-Ministro no terceiro lugar, depois vêm os juízes. E o que é que
Depois vêm os ministros no 7º lugar e no 8º é o líder da oposição. E é por isso que havia aqui uma questão: quem era o líder da oposição? Quem tinha mais votos ou quem tinha mais deputados? E André Ventura posicionou-se logo: sou eu, porque tenho mais deputados. Serei o primeiro a interpelar o governo, mas ele sabia que a lei da precedência do protocolo de Estado exigia que ele fosse o líder da oposição para ter uma posição de maior destaque. André Ventura está interessado no executivo, não na função moderadora, até porque o seu feitio não é de um moderador. Ele não, pode dizer... Mas, José Filipe, se imagine, numa situação destas, ontem, por exemplo, quando a entrevistadora perguntava, quando a Sandra perguntava ao Gouveia Melo, aceita o apoio do André Ventura, ele diz: bom, eu aceito o apoio de toda a gente que me quiser dar o apoio, não vou pedir este apoio ou aquele em concreto. Mas depois diz: eu aceitarei nomeá-lo se ele for eleito. O Gouveia Melo cria aqui um problema a André Ventura, que é: qual é o posicionamento que André Ventura vai ter que ter logo na primeira volta? O problema que está é, também disse, Gouveia Melo também disse, se tiver maioria relativa, aí veremos a situação. O que significa que este é um recado para André Ventura: se conseguir uma maioria absoluta, eu dou-lhe posse. É evidente que tem de dar posse. O que decorre da Constituição é que o Presidente indigita o Primeiro-Ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Portanto, por isso mesmo, mais do que recuperarmos geringonças, o que nós temos de perceber é que o líder do partido que venceu as eleições deve ser indigitado como Primeiro-Ministro, e aí ele já foi mais cauteloso. Mas em relação às presidenciais, compensa mais André Ventura neste momento não dizer nada sobre não recomendar ninguém, ou recomendar logo o voto no Almirante? Ele não pode recomendar o voto diretamente no Almirante depois de ter sido destratado pelo Almirante. Ele terá de dizer que, num primeiro momento, os militantes do Chega têm liberdade de voto e que o eleitorado do Chega deve perceber qual é o candidato que se perfila na sua área política ou que, sendo todos do sistema, se afaste menos dos ideais de André Ventura e do Chega. Num segundo momento, e nós percebemos que André Ventura tem um jogo de cintura muito maleável, é normal que ele tente, depois de irmos conhecendo os resultados das sondagens, que ele comece a ter uma posição de apoio a uma candidatura. E aí eu penso que será a Gouveia Melo. Mas atenção, pelas minhas contas, e sabem que eu por norma estudo os fenómenos com profundidade, é cada vez mais previsível uma segunda volta. E sendo mais previsível uma segunda volta, isso aumenta imensamente o poder de André Ventura. Porquê? Porque é mais de, como o Luís disse, 1.200.000 votos. E esse 1.200.000 votos elegem ou não elegem o candidato. E nós já percebemos uma coisa muito simples. Repare quando houve uma eleição em que Freitas do Amaral teve à beira de ganhar à primeira volta. Não conseguiu. Mário Soares tinha uma percentagem michuruca de votos. Foi à segunda volta, venceu. E porquê é que venceu? Precisamente conseguiu aglutinar alguém que era... Por causa dos chapos que o PCP evidente, significa, na primeira volta, nós votamos em quem queremos. Na segunda volta, nós votamos... Não, nós, é ao contrário. Na primeira volta nós votamos na nossa preferência, em quem queremos. Na segunda volta votamos contra quem não queremos. Ora bem, e essa é a questão, portanto, que nós aqui temos. André Ventura, a meu ver, num primeiro momento agora, vai-se mostrar zangado com todos, vai dizer que, afinal de contas, o Almirante, que se diz antissistema, tem uma postura muito própria também, já muito parecida com o sistema, não vai recomendar o voto. Depois vai ver como é que a carruagem anda. E a partir de essa carruagem são as sondagens e não aquilo que se diz na comunicação social. E quando as sondagens apontarem, por todos os partidos promovem sondagens internas, como nós sabemos, quando as sondagens apontarem para que haja uma segunda volta, mais moderado ele será. António, há bocadinho estavas a falar do Chega. Como é que a estratégia do Chega agora se coordena ou não com o avanço do Gouveia Melo? Bem, eu acho que o ideal para a estratégia do Chega teria sido que todos os candidatos emergissem dos partidos existentes. Isso é inevitável. Claramente. Portanto, aparecer um segundo outsider
obviamente que condiciona a estratégia possível para André Ventura. Até porque o próprio Ventura é um outsider. Não, porque Começou assim. por isso é que eu disse segundo outsider, porque o primeiro outsider é o André Ventura. Embora seja um outsider insider, e o Almirante também seja um outsider um bocadinho insider, quer dizer, ninguém vem, Sim, é não verdade. aparece aqui, Ninguém cai de Marte. não apareceu aqui um descamisado de terras de Boro que trouxe com ele toda a gente atrás. Não, Sem desprimor para terras de Boro, atenção. não, terras de Boro eu lembrei-me porque passei lá há 8 dias Que e é- portanto que é um uma terra sítio que eu gosto muito, devo dizer. também, muito bonito, o Alto Minho, todo ele muito bonito. Não, mas também podia dizer que ele vinha de Vila Nova Da Barquinha. da Barquinha ou de outro sítio qualquer, Claro. ou até do Sul, de onde fosse. Mas aqui o que eu estava a referir é o seguinte, é que isto condiciona e, portanto, eu acho que a estratégia de André Ventura não vai andar muito longe daquilo que o José Filipe Pinto referiu. Porque acho que agora não tem interesse em apoiar ninguém em concreto, mas eu acho que, havendo uma segunda volta, ele vai querer pôr o peso dos seus eleitores para o capitalizar o seu poder, ambicionando ele ser um dia primeiro-ministro, poderá ser ou não, mas vai querer capitalizar o seu poder para lhe dar, de alguma forma, também alguma capacidade de cobrança, chamemos-lhe assim, sobre o eventual presidente que ele apoie, se esse for o presidente que ganha. Portanto, é evidente que as pessoas podem dizer, está bem, mas no fim do dia, contados os votos, os compromissos do passado podem-se fazer tábua rasa. Depende muito das pessoas, não é? E, em regra, as pessoas não fazem tábua rasa disso e, sobretudo, ele tem sempre o argumento político e o argumento moral de que os seus contribuíram para uma determinada solução. E, portanto, eu acho que ele vai fazer esses cálculos. Não sei se vai haver segunda volta. Também acho que... Eu sou muito mau nessas previsões. Não fiz nenhuma análise profunda como o José Filipe Pinto, mas eu acho que é razoável que haja, não é? Até porque os votos vão estar um bocado divididos. E acho que atrevo-me a dizer que a haver uma segunda volta, que não é impossível, a haver uma segunda volta será entre Marcos Mendes e Gouveia Melo, até porque eu acho que... E aí o Chega pode fazer diferença. Não, é por isso é que eu percebo, aí o Chega é que vai fazer a diferença. O valor marginal do Chega é muito grande. Exatamente. É muito grande. Economicamente falando. E há um Economicamente falando. Não, e até porque depois as pessoas à esquerda, quer dizer, não é fácil para alguém que seja da esquerda, e nem precisa ir à extrema-esquerda, portanto basta ficar na ala esquerda do PS, portanto não vou à extrema-esquerda do Bloco do Livre ou do PCP, portanto é muito difícil para essas pessoas votarem qualquer um destes dois candidatos. António, há um dado importante. O Chega não pode apostar num cavalo perdedor, mas também tende a apostar no cavalo vencedor. Não, mas é isso. Então Claro. o que acontece é que, se as sondagens apontarem para a possibilidade de o Almirante ganhar à primeira volta, vamos assistir ainda a um apoio Do Chega, explícito do também Chega. E invocando o interesse nacional, a dizer que, estando Portugal numa situação complicada, não se justifica uma segunda volta e o interesse nacional manda que a situação se resolva facilmente. E aí vamos assistir a um apoio declarado ao Almirante. Não desisto, a Manuela Ferreira Leite dizia isso na primeira eleição do professor Cavaco. Exatamente. Não desisto a contar essa história para ele ser eleito logo à primeira volta. Exato. Quer dizer- O meu amigo está a repetir O que quer dizer, uma Luís, cavaquista ferrenha, Manuela Ferreira Leite. Luís, isto só prova... Só me tempo consigo. Não, E não foi fácil. Isto é só para ver uma coisa tão simples que é a história não se repete, mas revisita-se. Pois. António, tu querias Não, acrescentar? eu ia Tu dizer, querias acrescentar? perante estes Também só queria comentários acrescentar uma coisa. que todos estamos a Vamos. fazer e que não tem, enfim, dizemos coisas diferentes, mas no essencial estamos a dizer que o Chega não só é uma carta importante no Parlamento, como o Chega é passou a ser fundamental para a crucial eleição nas do próximo presidenciais. Presidente da República. Agora, isto é, no país em que há 2 anos havia proeminentes figuras televisivas Exatamente. a pedir ao Tribunal Constitucional e à Procuradoria-Geral Para pedir a legalização do Procuradoria-Geral Chega. da República para declarar o Chega um partido ilegal. Pessoas essas que são de partidos
ou pelo menos tem simpatia por partidos que nós sabemos que não têm como fim último, caso conseguissem ter a dimensão do Chega, a continuação de um regime democrático e livre, uma democracia plena como nós temos. Portanto, isto é, Luís, eu acho que isto é interessante sobre a velocidade é verdade, que as a coisas forma mudam. como isto mudou. Uma questão sobre o André Ventura. É que o André Ventura, antes de ser líder da oposição, aproveitava cada campanha eleitoral para se promover. E, portanto, quando ele diz que se candidata a Presidente da República, era para se promover, era para ter tempo de antena. A partir do momento que era da oposição, esse problema já passou. Já não precisa de ir a cada campanha eleitoral para se promover. E, portanto, já tem outra postura. Isso é um bom ponto, mas também e mais prejudicava a sua ideia Com certeza. de líder da oposição. Com certeza. Ele agora já está a ver-se como potencial futuro Primeiro-Ministro e o esquema é outro de ter tempo de antena. Já está numa Luís, não postura. deixa de ser extraordinário ver como tudo mudou na política portuguesa em muito poucos meses. Não, ouça, eu há um ano, não sou politólogo, quando as últimas eleições ao ano tive a revisitada, eu fiz um artigo no Expresso que se chamava o PRD e o Chega, o título chamava-se, e dizia que o Chega não ia ser a pedra doce do PRD, Pois. ia ficar, já era aquela história que a pasta já saiu da bisnaga, não se consegue meter lá dentro novamente. E, Veio para ficar. O Chega estava para ficar, dizia eu, não sou um politólogo, há um ano no Expresso, nas eleições em que Luís Montenegro ganhou e se tornou Primeiro-Ministro. Em todo caso, também concorda com o facto de o Chega e o Ventura passarem a ser cruciais nas presidenciais. Eles, pá, naquela eleição que o Marcos Soares ganhou a frente do João Manuel, foi o PCP que deu o valor marginal. O valor marginal na economia tem muita importância. Os engenheiros é que acham que o valor marginal não tem valor, é pequeno, não tem valor. Mas a economia, o valor marginal é muito importante Sim, para dar. E posso contar uma história luso-angolana que mostra isto. Já vos conto. Neste caso, o valor marginal é dado pelo Chega numa segunda volta. Portanto, conto uma história de valor marginal muito interessante sobre os investimentos portugueses em Angola. Angola exigia que os investimentos portugueses lá foram feitos em joint venture, a parte angolana tinha a maioria. E então o que é que os empresários portugueses começaram a arranjar? Um tipo que tinha dupla nacionalidade, angolana, mas era a confiança do empresário português. Este tipo tinha um valor marginal altíssimo, porque esse tipo fazia, dava formalmente a maioria aos angolanos, mas dava a confiança ao empresário português. Este tipo luso-angolano com duplo passaporte estava no valor marginal extraordinário para as joint ventures luso-angolanas nos tempos em que eu estava no BIC. É uma história para explicar o interesse económico do valor marginal. Há um dado aí muito importante. Nós esquecemos que ainda vamos ter eleições autárquicas. O Chega, se pudesse, teria adiado as eleições autárquicas. Porquê? Porque neste momento está a cavalgar a onda do sucesso e nós percebemos que as eleições autárquicas favorecem tradicionalmente dois partidos. O PS, que é o partido... E o PSD. Ele não consegue reduzir até aventuras em cada coisa. E evidentemente o PSD. Portanto, o que acontece é que André Ventura neste momento está centrado no trabalho parlamentar. Mas deixe-me fazer uma pergunta. A partir do momento em que um partido chega a 61 deputados ou 60 deputados, ele não se torna um imã. Ou seja, as figuras locais de peso podem sentir-se tentadas e gente capaz de ganhar eleições em oferecer-se ao Chega. É verdade, o poder é afrodisíaco. Então E como o poder é afrodisíaco, é evidente que neste momento o Chega é André Ventura. Será sempre assim, mas começam com o tempo a criar-se raízes. Este é um edifício feito ao contrário, Camilo. Não é feito dos alicerces para o telhado, é feito do telhado para os alicerces. Os partidos populistas culturais ou identitários acontece em todos. Não é o caso do Chega, foi o caso do Vox, foi o caso do Rassemblement Nacional, que era a Frente Nacional. Portanto, é o processo em todos eles. É começar a casa pelo teto e depois construir as fundações. Sob o ponto de vista da engenharia, vai-me já dizer que isto está errado, mas na política funciona. Eu li o seu livro Encruzilhadas da Europa e você diz uma coisa muito interessante, é que estes partidos populistas começam como movimentos e depois se transformam em partidos. Exatamente. Isto no fundo é o princípio leninista. O movimento vai ser aproveitado para gerar poder. E muitas vezes, inclusive... Veja como os tempos tocam. E muitas vezes apresentam-se, inclusive, como não partidos. Por exemplo, o Movimento 5 Estela definiu-se como um não partido. E precisamente porquê? Por causa do anátema que recaía sobre os partidos. O que nós temos de perceber agora é que
as principais figuras, as figuras gradas da municipalidade portuguesa, as pessoas que são importantes em cada uma das freguesias, mas principalmente em cada um dos concelhos, também começam a sentir-se atraídas por este voto de mudança e um voto que lhe garante que, se ficarem na lista do Chega, já não terão um resultado desastroso. Porque, repare, vou-lhe dar um exemplo muito claro. Imagina um professor num concelho, que é uma pessoa muito respeitada, que tem, portanto, um estatuto próprio e que, quando o Chega surgiu, encabeçava a lista do Chega. Era apontado a dedo como alguém que verdadeiramente não merecia o estatuto que tinha enquanto profissional. Hoje isso já está a diluir-se. E como está a diluir-se, o Chega vai ter mais facilidade no recrutamento de pessoas, portanto, que têm méritos locais. Agora não é possível fazer os alicerces todos de uma vez. Nós percebemos que em 6 anos passou-se de 1 deputado para 60 deputados. E é isso que nós temos de perceber. Os deputados são eleitos pelos portugueses. Se os portugueses não sufragarem esta mensagem, é evidente que não chegam aos 60 deputados. Eu não estou a fazer a defesa de André Ventura e do Chega. Eu estou a explicar que Portugal segue a regra do que é habitual no mundo que eu observo o crescimento do populismo cultural ou identidade. Desde o tempo dessa de Queiroz que dizia tudo nos chega com atraso. E, portanto, agora assim. Vai-nos chegando cada vez com menos atraso. Sim, António, querias acrescentar um ponto? Não, queria dizer que há algumas pessoas poderão estar a tentar... Isto é uma racionalização que eu admito que não seja preponderante ou sequer muito significativa, mas algumas pessoas podem estar inclinadas neste voto para obrigar os dirigentes mainstream a fazer alguma coisa. Exatamente. Não porque eles achem que aquele voto vai ganhar, ou porque acham que aquele voto tenha uma proposta concreta, estruturada, que lhes agrada, mas porque acham que o medo do crescimento desse voto vai fazer com que quem está no terreno não possa continuar a fazer mais do mesmo. Eu acho que, portanto, estamos ainda numa zona, isto é mais difícil nas autarquias, e também temos que perceber uma coisa, nas autarquias o poder do Presidente de Câmara é um poder gigante na maior parte dos municípios do país. É verdade. E, portanto, quando eles vão a voto é muito difícil que alguém lhes ganhe. Este ano há bastantes substituições, portanto há alguma margem, e eu acho que isto pode condicionar um pouco o voto. Embora, enfim, eu acho que com tantos acontecimentos e com uma sequência das presidenciais logo acima das autárquicas, pode apagar algum do efeito encorajador para outras forças e menos encorajador para a força ascendente, porque eu acho que dificilmente vai ter um resultado extraordinário nas autárquicas. Em todo caso, o panorama das presidenciais neste momento, a pessoa que tem a tarefa mais difícil é Marcos Mendes. Está no espaço de um candidato. Sim, mas Marcos Mendes tem uma grande vantagem. Quer dizer, que não se traduziu em votos nas eleições anteriores, mas tem o establishment em larga medida com ele, não é? E eles até já começaram a dizer, ontem na televisão, um bocadinho de televisão à noite, praticamente todas as pessoas repetiam, não, as pessoas que estão com o Almirante é porque têm acrimónia, é porque são os ressentidos, são os ressabiados e tal. Portanto, isto dito por miúdos de 23 anos que só estão lá porque são amigos de algum jornalista que o viu no Twitter é de morrer a rir. Mas esse anátema vai passar, não é? Portanto, mas isso pode inibir pessoas de serem públicas nesse apoio. Agora, também já sabemos, embora o impacto que isso tem depois no cidadão comum é marginal. Luís, também concorda que o Marcos Mendes tem a tarefa mais difícil neste momento? Bem, tem, mas ele tem o apoio de um partido, é indiscutível, da sua direção, portanto tem condições para avançar. Agora, como eu já expliquei, eu acho que o Almirante introduz clivagem é no PSD, não é no PS, e portanto tem essa dificuldade. Também já expliquei que o Marcos Mendes é do melhor que há dentro do sistema, mas como tudo na vida tem mais inconvenientes, aqueles que estão com todo o sistema não gostarão deste ativo, que é um ativo que se vende dentro do sistema, portanto vai ter uma vez extremamente difícil. E chama a atenção de outra coisa, do Almirante, que pouca gente pensou. Na pandemia, quem é que andou com o Almirante nas vacinas? Foram as câmaras municipais, não foi a administração central. Portanto, cheira-me que vai ser fácil para ele
recrutar muitos autarcas, já começámos a vê-lo Isso com é os muito bom Altino, ponto. Isso é um grande ponto. Eu já vi Não. vários elogiarem. É verdade. Na Câmara de Cascais, onde eu vivo, Sim. o Miguel Pinto Luz, é vice-presidente, disse: Luís, você não faz ideia da incapacidade da Administração Central de responder a estes desafios, isto é no Governo Costa, e a Administração Central anda a pedir a nós, as câmaras, para responder, às vezes cedendo até as nossas competências como câmaras. Portanto, é preciso ver que na Covid, a incapacidade total da Administração Central funcionar, as câmaras é que têm a resposta local, igualmente jogou com eles. Isto Faz diferença. Isto Faz diferença. E, portanto, é natural que ele vá arranjar mais alguns autarcas nesta matéria. Estamos em cima do tempo. Queria perguntar também a si, Filipe Pinto, Marcos Mendes tem a tarefa mais difícil? Tem uma tarefa difícil, mas não impossível. Também Concordo perfeitamente com o que o Luís e o António disseram. E em relação à questão de o Almirante poder servir-se do poder local como um grande apoio, é real. O que eu penso é que Marcos Mendes tem o partido que o apoia, não é uma candidatura partidária, também vai colher noutras áreas, por exemplo, na iniciativa liberal, evidente. E vamos assistir aqui a uma luta a nível local entre estas duas candidaturas. E também a própria candidatura de António José Seguro também tem alguma imposição a nível local por força do aparelho do PS. Portanto, o que é que eu penso? Neste momento tudo aponta, a meu ver, para uma segunda volta. E uma segunda volta entre quem? Entre o Almirante e, evidentemente, Marcos Mendes. E isto será muito interessante sob o ponto de vista político. Os resultados estão longe de decisivos neste momento. Dito de uma forma mais simples, a eleição não está decidida. E não está decidida, e é por isso que eu prestei muita atenção ontem à entrevista. E vou continuar a apoiar, porque repara, um tiro do pé por parte de Marcos Mendes e imediatamente, o que é difícil porque ele tem muitos anos de mediatismo e de prática governativa, mas um tiro no pé e pode levar a uma primeira volta decisiva e à derrota, portanto, para o Almirante. Muito bem, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Quero agradecer ao Luís, ao António e ao José. E antes de ir embora, recordar que o canal e o programa são possíveis porque nós temos várias parcerias, a saber com a Prozis, com a Blue Crow e ajuda à produção neste programa do Grupo Sem Design e Data. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.